Olá, pessoas, bem-vindas ao meu canal. Espero que vocês estejam saudáveis, felizes e hoje o meu canal vai falar sobre esse livro aqui, Criminologia, do senhor Sérgio Salomão Checaira. E aí tem várias divergências sobre a pronúncia do nome Checaira. Esse autor, ele é professor de criminologia na USP. Fez um livro muito bem elaborado sobre as principais escolas da criminologia, sobre a origem da criminologia e sobre os fatores que são importantes para entender o que aconteceu com a ciência que se propõe a estudar o criminoso, a vítima e o controle social. Ele tem uma abordagem muito cronológica, ele dá início no livro falando de sistemas não racionais, né, de sistemas antigos, né, é, de, de crendices, né, de mitologia e de formas de entendimento que não são as formas de entendimento de um mundo científico, racional, que se orienta pelo método, né? E a gente vê essa trajetória de primitiva e depois a trajetória dos conhecimentos acumulados na Grécia Antiga e depois da Grécia Antiga a narrativa do livro vai progredindo, né, para a Idade Média, para a Idade medieval, para o renascentismo, para o mercantilismo, né, não nessa ordem, na verdade mercantilismo, depois renascentismo e depois iluminismo. Iluminismo, 1700 e alguma coisa. E aí chega mesmo a uma fase que é mais interessante e que é de uma aceitação melhor da nossa época, que é a criação da criminologia como ciência, né? Conta basicamente com três autores, que é Garofalo, Lombroso e Ferri, né? Lombroso e Ferri e o Garofalo são todos eles italianos. A análise que acontece da criação da criminologia é uma forma etnocêntrica de perceber, ou seja, é eurocêntrica. A gente vai falar sobre criminologia num contexto bem específico do Ocidente, né? Acredito que você não vai achar nenhum livro que seja rico, profundo e amplo no sentido de estudar criminologia no Oriente, né? Acredito que não existam essas referências, né? No entanto, posso afirmar que o livro dele, né, eu li, são as 350, 400 páginas, e ele é muito completo, e ele é inclusive utilizado como bibliografia do concurso de delegado de polícia no estado de Minas Gerais. Eu acredito que também seja a bibliografia adequada para concursos policiais em outras unidades da federação. E se você quer aprender criminologia, seja para faculdade ou seja para prestar concurso público, você está muito bem munido, né, de uma referência bibliográfica forte, confiável, de uma pesquisa que foi profunda e principalmente de um original que foi escrito em português. Essa pessoa que é de São Paulo, ela escreveu esse livro em português e ela pesquisou em mais de uma língua, né? Ou seja, pesquisou no italiano, pesquisou no espanhol, pesquisou no inglês e conseguiu escrever um livro que, para minha visão, para minha humilde visão, é mesmo um tratado de criminologia. A gente deveria valorizar os autores brasileiros, a Universidade de São Paulo e os grupos de pesquisa que tornaram viáveis a publicação de um tomo que eu considero de altíssima qualidade. Eu vou fazer mais de um vídeo sobre esse livro aqui, porque eu fiz a leitura quase completa dele. Eu acredito que ficou aqui das muitas páginas que ele tem, ficou faltando umas 20. Mas a história, então eu vou fazer um vídeo introdutório, né? Porque é longo, é um assunto extremamente complicado, é um assunto controverso,
é um assunto que merece diversas críticas. Então, assim, se eu fosse dizer de uma forma genérica, né, de tecer linhas gerais sobre essa obra, eu diria que hoje é importante para o operador de direito, seja ele juiz, seja promotor, seja delegado de polícia, seja advogado, ter uma leitura de criminologia que possa abarcar o exercício dessas funções, né? Não só de uma forma de repetir aquilo que foi dito, mas entender aquilo que foi dito, né? Entender as causas da criminalidade, entender o objeto de estudo da criminologia, entender que estudar o autor é importante, estudar o controle social é importante, estudar a vítima é importante, né? Estudar o ato do crime em si é importante. E você não vai fazer esse caminho complexo, né? Que se for pensar nas referências dos gregos antigos, a gente tem aí 2.300 anos, né? Então, é rico desse ponto, sabe? É rico de falar assim, olha, vamos estudar os conceitos da Grécia Antiga sobre criminologia e vamos voltar no tempo 2.300 anos. Faz esse exercício, né? Ah, mas é mais interessante a gente entender o conceito da criminologia a partir do século XIX, que existe uma aplicação de método científico, né, que nós não estamos lidando com um direito penal que confunde o crime com a pena, né? A gente não está lidando com um direito penal que faz de paradigmas da cristandade uma ferramenta de prova em direito, né? Como é o caso das ordalhas, né? Que a pessoa fala assim, joga esse fulano no rio, se ele boiar é porque Deus quis, se ele afundar é porque ele estava apoiando o demônio, então por isso que afundou mesmo, né? Ou seja, processo irracional, processo que feriu muitas pessoas inocentes, processo que não faz parte da dogmática do direito penal moderno brasileiro, né? Um processo que tem muito mais a ver com as figuras religiosas, com a ideia da prevalência da vontade divina sobre a vontade dos homens e sobre a prova, né? Sobre elementos probatórios, sobre conseguir abstrair a realidade do mundo de uma forma objetiva e empírica, né? As pessoas, na antiguidade, elas não faziam essas diferenças de uma maneira clara. Isso levou a uma produção de diversos capítulos de injustiça, né? A gente pode usar principalmente o exemplo dos tribunais da Inquisição, do Santo Ofício da Igreja Católica, que durante a Idade Média, seja na Espanha, seja em outros locais da Europa, e também com jurisdição na América Latina, como Colômbia, né, produziram mártires, né, pessoas que eram inocentes, mas que porque tinham um gato preto em casa, né, porque não rezavam para o Cristo, porque falharam durante o processo judicial da época, durante a audiência com o bispo, né, com o padre, eles falharam em explicar um versículo da Bíblia. Tudo isso era visto como forma de prova, né? Então você tem várias pessoas que foram queimadas em praça pública, tendo em vista esse importante instituto do direito penal medieval que era o cristianismo, né? E assim, no mundo real leva mais que isso para você conseguir se informar a respeito, né, dos fatos e não apenas sobre a fé como um ato de prova em direito, né? E com a evolução que a gente teve, a gente sofreu muito ao longo desses capítulos, a gente teve várias pessoas condenadas injustamente, a gente teve várias sentenças ridículas, né? Por exemplo, na Idade Média era comum você sentenciar um boi à morte, né? O estranho é que todos os bois estão sentenciados à morte, né? Porque a gente come o boi, né? Então, assim, toda vez que nasce um boi, a gente vai acabar comendo ele. Então, assim, ele sentenciado à morte pelos humanos ele já está. Mas era relativamente comum na Europa medieval as pessoas levaram um boi a julgamento, né? Você é o boi, por que você matou o peão que era pai de família? Você não tem consciência? Ele não tem mesmo, não, ele é um boi. Você entendeu? Ele não consegue determinar o caráter ilícito do fato.
Ele não consegue fazer uma análise de reprovação da conduta do boi. Ele simplesmente é um boi, e o peão subiu no boi, e aí o boi pulou, e aí o peão caiu e morreu, quebrou o pescoço. E aí levavam, né, esse boi falando, você cometeu um homicídio, né? E o boi cagava e andava, como sempre fez e como vai continuar fazendo, né? Então, enfim, e isso deixava a magistratura num papel delicado, né? Porque deixava a magistratura exposta ao ridículo. Então, a gente precisou de parar de condenar os bois. Né? A gente precisou de parar de aceitar atos de fé como prova em direito. Né? E nesse caminho da criminologia, a gente percebe diversas etapas nesse sentido. Né? A gente percebe uma etapa da aplicação da pena como vingança, né? A gente percebe um período que a vítima poderia procurar com as próprias mãos se vingar do autor. Né? A gente percebe depois um abandono dessa vítima que poderia matar o autor que cometeu um crime contra ela, né? Um roubo, ou enfim, um estupro, né? A própria pessoa, né? O pai da vítima, o pai da estuprada poderia ir lá e matar o autor do estupro. Né? Isso foi considerado normal. Né? Hoje a gente precisa do devido processo legal, essa parte de apurar o crime, oferecer uma denúncia e uma eventual sentença é de direito público, né? Você não pode simplesmente seguir os seus instintos, né, e punir quem você acredita que seja o autor, né? Mesmo que você saiba. Né? Enfim, a cadeia é pública. Né? A cadeia é pública, ou seja, um instituto de direito público por essência. Né? A gente está falando de direito penal que sofreu influência do iluminismo. Né? A gente fala sobre César Beccaria, que teve um papel importante na racionalização do direito penal a partir de um panfleto incendiário político, né? Que foi Dos Delitos e das Penas, um livro de César Beccaria, que ele defende a ideia de que, olha, vamos racionalizar o direito penal, porque antigamente era mesmo irracional. E essa não importava que era irracional, porque a maior parte das pessoas não conseguia fazer essa análise de dizer e falar assim, olha, isso aqui que vocês fizeram, tipo, condenar um boi à morte, é bem ridículo mesmo, porque, tipo, a gente mata os bois todo dia, sem eles matarem ninguém, sem eles pegarem e ficarem com o peão em cima dele, o boi foi lá, saltou, o peão caiu, quebrou o pescoço. Foram lá e condenaram o boi, fizeram audiência de instrução e julgamento, né, fizeram ampla defesa e contraditório, né, tomaram todo um procedimento que deixou a magistratura na condição de ridícula. Né? Então, a gente tem um direito penal hoje que a gente não costuma olhar e dizer, poxa, essa instituição é antiga, né? Antes da gente ter os princípios que regem o direito penal de hoje, antes da gente ter o conhecimento da criminologia como o fato criminoso como o autor como a vítima como o controle social o crime em si, nós tínhamos o quê? Né? E a gente tinha umas coisas muito engraçadas. Né? Mas enfim, esse é o primeiro vídeo, acho que vão ser uma série de 8 vídeos. Se você alguma vez se deparou com esse livro, né, do Sérgio Salomão Shekhayra e não comprou, você perdeu a chance, né, de comprar. Então, se você for visitar um sebo, né, um lugar que você possa adquirir uma obra por um valor mais baixo e você passou na presença desse aqui e não ligou para ele, você deveria ter ligado, deveria ter comprado. Eu, particularmente, comprei o meu, li tudo e estou muito satisfeito com a obra, estou muito satisfeito com o autor, né? E mando, né, um beijo e um abraço para o nosso querido professor da Universidade de São Paulo, né, senhor Sérgio Salomão Shekhayra, né? E espero que vocês tenham saúde e ânimo para acompanhar vídeos sobre livros no YouTube.